Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre fornalhas de caldeiras aquatubulares. A fornalha, como apresentado no vídeo anterior, é aquele ambiente onde a combustão vai ocorrer e onde boa parte da transferência de calor dos gases da combustão para a água também irá ocorrer. E ela tem que ter algumas características e cumprir algumas funções para que o processo todo ocorra de forma adequada. Quando a gente fala em fornalha, é importante nós destacarmos fornalha de caldeiras com combustíveis líquidos e gasosos, de fornalhas de combustíveis sólidos, que vão ter outras exigências. Muitas vezes elas vão funcionar também como um queimador, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Em linhas gerais, a gente tem as fornalhas de queima e suspensão, que permitem a queima de óleo, carvão pulverizado, gases combustíveis e biomassa. Então, a gente vai ter um queimador e o queimador vai fazer a mistura do ar com o combustível e a queima vai ocorrer na suspensão ali, os gases da combustão vão ser propagados ao longo da fornalha e as fornalhas de queima com grelha ou leito fluidizado, que são aquelas para combustíveis sólidos. Elas têm a aplicação restrita a unidades de pequeno e médio porte e são projetadas para esse tipo de combustível. Então a gente vai ter uma grelha, como se fosse uma grande churrasqueira, e nessa grelha então o combustível vai ser adicionado e essa combustão vai ocorrendo ali pela mistura do próprio combustível com o ar. Então, nesse caso, a caldeira, a fornalha, ela vai ter de realizar, cabe a ela realizar a mistura ar-combustível, a atomização e a vaporização do combustível e também a conservação de uma queima constante, porque ela não vai ter um queimador para realizar esse papel. Outras funções realizadas pela fornalha, especialmente no caso de fornalhas para combustíveis sólidos, são evaporar a umidade do combustível, porque muitas vezes o carvão ou a biomassa, bagaço de cana, vem com bastante umidade, então essa umidade ela tem que ser evaporada. Destilar as substâncias voláteis do combustível, nem tudo que está no combustível é combustível, vai entrar em combustão, vai reagir termoquimicamente para gerar o calor. Elevar a temperatura do combustível, para que esses processos ocorram, tanto a evaporação do combustível quanto a destilação dos voláteis. Proporcionar a combustão completa, aí isso já vale para qualquer tipo de fornalha, seja de leito fluidizado ou de combustão em suspensão. E também nesse aspecto, né, a gente pode até fazer a extrapolação aqui para o tubulão de fogo para as caldeiras flamotubulares. Então a combustão tem que ser completa, a gente não pode sair com combustível a ser queimado, porque isso gera dois problemas. O primeiro é a perda de energia ou a redução da eficiência energética, porque nós pagamos pelo combustível e não estamos aproveitando toda a energia disponível. E o segundo é a geração de CO, que é um gás altamente tóxico. E apesar de muitas vezes as chaminés das caldeiras serem mais elevadas e tal, mas pode ocorrer algum vazamento ali por uma diferença de pressão interna e externa, e na região da caldeira pode ter uma concentração elevada de CO, o que pode intoxicar e no limite até levar a óbito pessoas. E outra característica importante é impedir a troca de calor entre os gases da combustão e o ambiente externo, porque a caldeira ela é feita para promover a transferência de calor entre os gases da combustão e a água, mas ela também tem que impedir, tem que ser construída de tal forma que o mínimo de calor seja perdido para o ambiente externo. Então ela tem essa função de conservação de energia. Alguns aspectos importantes que devem ser considerados no projeto de uma fornalha é o volume e o formato adequado ao tipo de combustível e a potência requerida.
Então, se vai ser uma caldeira, e também até questão de espaço físico disponível, né? Se vai ser uma caldeira mais horizontal, uma caldeira mais vertical, quantos passes o combustível vai ter, os gases da combustão vão ter no interior da caldeira, que tipos de equipamentos estarão, vai ter superaquecedor, não vai, onde que esse superaquecedor vai ser montado. Então isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente pensa em volume e formato da caldeira. O tipo de combustível, se é um combustível de combustão mais rápida ou mais lenta. Então, se é de combustão mais rápida, a caldeira não precisa ser muito alongada. Se é uma combustão mais lenta, as chamas são muito longas, então precisa ser adequado a essa característica. Altura compatível com a circulação de água nos tubos e tempo para queimar o combustível, que eu acabei de dizer, o comprimento da chama, o tempo de combustão, tudo isso tem que ser levado em consideração. Dimensões apropriadas das grelhas, aí no caso específico para combustíveis sólidos, para caldeiras de leito fluidizado, e a disposição dos queimadores. Onde os queimadores estarão? No teto, nas laterais? Em quantas laterais? Ela vai ter um fluxo que vai gerar um escoamento mais retilíneo, vai gerar uma recirculação. Qual é o tipo de escoamento que a gente quer para os gases da combustão? Isso tudo vai influenciar na disposição dos queimadores, e a fornalha tem que estar preparada para esse tipo de configuração. Algumas características importantes, ou uma característica importante da fornalha é a taxa de transferência de calor. A gente tem aqui, ela é dada por calor por unidade de área ou por unidade de volume. Então vejam que a gente traz aqui caldeiras a gás e óleo e caldeiras a carvão. Em linhas gerais, as caldeiras a gás e óleo, combustíveis gasosos e líquidos, tendem a ter uma taxa de transferência de calor maior do que as caldeiras com combustível sólido, nesse caso aqui do exemplo nosso, o carvão. Vejam que para gás e óleo, a gente tem um calor por área entre 100.000 e 200.000 BTU por pé quadrado por hora. E no caso de volume, 60.000 a 130.000 BTU por pé cúbico por hora. No caso de combustível sólido, esses valores são bem menores, 70 a 120.000 BTU por pé quadrado por hora e 15 a 30.000 calor por pé cúbico por hora. Mas, de novo, muitas vezes a gente não tem a liberdade para escolher o combustível, porque o combustível muitas vezes é um dado de entrada do projeto, e aí a gente tem que adequar, mas aí a gente tem que perceber que para gerar uma determinada quantidade de vapor a uma determinada potência, se o nosso combustível é sólido, então tipicamente a gente já sabe que a fornalha tende a ter uma dimensão maior, uma vez que a taxa de transferência de calor por unidade de área e volume é menor para esse tipo de combustível. E falando um pouquinho sobre a disposição dos queimadores, a gente pode ter queimadores frontais, que são os mais comuns, queimadores verticais, que são aqueles de teto. Nos frontais é importante dizer que para caldeiras de verticais, por exemplo, onde o escoamento é vertical e não na horizontal, a gente pode ter em vários níveis, mas se eles são na parede, eles são considerados frontais. E de canto também, como mostrado aí na figura, esse tipo de queimador ele vai gerar uma circulação aqui, também pode ser aplicado para caldeiras verticais, que vão aumentar o turbilhonamento dos gases da combustão, aumentando assim a taxa de transferência de calor. E para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito das possíveis configurações das paredes d'água, ou pelo menos apresentar aqui algumas diferenças. Para caldeiras mais antigas, o pessoal tinha esse tipo de construção. Aqui são os tubos por onde a água vai escoar. Aí normalmente esses tubos eram chumbados aqui numa parede refratária, um isolante térmico e a proteção externa de aço. E com o tempo houve uma evolução para aumentar a eficiência da caldeira nessa configuração da parede de água da fornalha. Vejam só aqui embaixo, ao invés dos tubos estarem cravados aqui nos tijolos refratários, os tubos então vieram para a superfície. Então essa área que estava isolada do escoamento, distante do escoamento, porque aqui do lado, aqui é a parte interna da caldeira, então os gases da combustão estão escoando aqui,
essa parte aqui não participava da transferência de calor. Então, trazendo os tubos para fora aqui da parte do isolamento térmico, nós passamos a ter uma área maior de escoamento e, além disso, esses tubos podem ser aletados, o que aumenta significativamente a área de transferência de calor e automaticamente a eficiência. E aí esses tubos então são montados num suporte metálico, no isolante térmico, o outro bloco e aí sim a proteção externa para impedir que essa superfície de temperatura mais elevada alguém possa ter contato e se machucar. Então, a palavra de ordem da caldeira, evidentemente, é aumento da eficiência energética, e a fornalha, com essa modificação, trouxe uma contribuição importante para cumprir esse objetivo. Com esse slide, então, eu finalizo essa aula sobre fornalha, cujo objetivo foi dar algumas informações a respeito de características e funções que essa parte da caldeira tem e deve cumprir. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.